Então, muito bem. Agora sim, o nosso curso aqui de Física Aplicada basicamente trabalha a área da física básica, que é chamado de eletromagnetismo, tá certo? Então, esse é o foco dos nossos estudos. A gente vai estudar corrente, vai estudar campos elétricos, campos magnéticos, força, entre outras propriedades aí do campo elétrico, ok? Então, esse é o foco aí de nossos estudos. Então, a gente começa com o capítulo 21 do Halliday. É o capítulo... Ops. Pronto. Capítulo 21 do Halliday. É a 8ª edição, certo? É o primeiro capítulo do volume 3 do Halliday. Esse aqui é o nosso volume 3. Muito bem. Basicamente, na natureza, existem 4 forças que a gente divide aí toda a física, tá certo? A gente tem a força gravitacional, a força forte, que é responsável pelas ligações nucleares, a gente tem a força fraca, que está relacionado com o decaimento radioativo das partículas, e a gente tem aí a força eletromagnética, que é o foco aí de nossos estudos, tá certo? Então, nossos estudos, a gente vai basicamente focar na força eletromagnética. Então, nosso objetivo aqui é entender como é que funciona essas forças, descrever o comportamento dessas cargas elétricas em materiais e desenvolver aí vamos dizer, uma ideia de como é que esses materiais eletrônicos foram desenvolvidos aí nesses últimos, talvez 100 anos, a gente pode dizer, 50 anos aí, de maneira mais sofisticada, para chegar no que a gente está no dia hoje, no nosso dia a dia. Obviamente, né, que é bastante superficial se comparado com, por exemplo, esse iPad aqui ou esse computador, certo? Mas a base vai estar aqui exposta para a gente poder, pelo menos, ter uma noção de como é que funciona essas regras, né, essas leis aí que envolvem o comportamento das cargas e partículas carregadas em geral. Muito bem. A interação eletromagnética ela é responsável pela grande maioria dos fenômenos físicos encontrados no nosso dia a dia, com exceção, obviamente, da força gravitacional, né, que é uma outra força bastante presente aí no dia a dia. Por exemplo, a gente não atravessa aqui esses materiais aqui, ó, eu não consigo atravessar por causa de uma repulsão eletromagnética, né, entre as partículas aqui da minha mão, os moles e moles de átomos, que se repelem, né, devido à repulsão eletromagnética e não permitem que eu atravesse esse material, o mesmo chão aqui, etc. Então isso é basicamente força eletromagnética. É por isso que a gente fala aí que está onipresente no nosso dia a dia. Sem contar as tecnologias, né, aí todas aí que a gente está rodeado, ondas, radiofrequência, ondas, por exemplo, micro-ondas, entre outras que estão aqui rodeando o nosso universo, transmitindo informação e tudo mais. Então, a gente tem um número enorme de exemplos ao nosso redor. Então, forças intermoleculares que constituem as matérias, os elétrons que são presos ao núcleo por causa de atrações, né, eletromagnéticas, forças eletromagnéticas. Muitos processos químicos também são governados pela interação elétron-elétron. Então a gente tem aí bastante, vamos dizer, um range, né, muito grande de opções aí envolvendo o eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele se manifesta por 2 tipos de campos. Então a gente tem campos elétricos e os campos magnéticos.
Esses são os dois campos aí presentes no eletromagnetismo. Ambos estão intimamente relacionados. Até 100 anos atrás, um pouco mais, 150 anos atrás, não se entendia muito bem, não, mais até, uns 200 anos atrás, não se entendia muito bem as relações entre campos elétricos e campos magnéticos. Eles eram estudados de maneira independente. Aí depois de Maxwell, né, que unificou as leis da física que envolviam campos elétricos e campos magnéticos, campos vetoriais elétricos e campos magnéticos, a gente começou a entender como é que se manifestava esse fenômeno e unificou, então, criando aí a ideia do eletromagnetismo, tá certo? De fato, uma variação do campo elétrico gera campos magnéticos e vice-versa. Então, se você for para oscilar um campo magnético no tempo, essa oscilação do campo magnético vai criar um campo elétrico. E se você pegar uma corrente alternada, por exemplo, o seu campo elétrico vai variar e ele vai gerar um campo magnético de forma que um induz o outro. Isso é chamado de indução eletromagnética. E a base aí dos geradores elétricos, motores e geradores que a gente tem por aí. Basicamente é esse conceito de variação de campos elétricos e magnéticos que estão envolvidos por trás desses motores. Então, como eu já disse, né, originalmente eletricidade e magnetismo eram fenômenos distintos. Só em 1873, com Maxwell e o paper lá, Treatise on Electricity and Magnetism, que ele pegou e concatenou aí todas as equações. Então essas interações entre as cargas foi finalmente esclarecida e resultaram em 4 efeitos fundamentais aí que descrevem o eletromagnetismo como um todo. Então, os efeitos fundamentais aqui do eletromagnetismo a gente pode descrever aqui de maneira simples. Então, basicamente, o que a gente tem é que cargas elétricas se atraem ou se atraem ou se repelem com uma força proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, a força entre as cargas, ela diminui quando as cargas estão mais distantes e ela diminui com o inverso do quadrado, certo? Ela é proporcional a 1 sobre r ao quadrado, onde o r é a distância entre essas cargas, tá certo? Polos magnéticos se atraem ou repelem de forma similar e, nesse caso, eles existem sempre aos pares. Então, até hoje, a gente não encontrou o que é chamado de monopolo magnético, tá certo? Então, os polos norte e sul sempre estão presentes. Você não tem o polo norte isolado lá ou o polo sul de um ímã isolado. Toda vez que você quebrar o ímã no meio, ele vai criar outros 2 ímãs que vão ter polo norte e polo sul. Isso porque a gente acredita fortemente e os experimentos de toda a humanidade até hoje não foi capaz ainda de detectar o monopolo magnético. Além disso, sabido que uma corrente elétrica
ela gera um campo magnético. Se você colocar uma carga em movimento, como resultado você vai ter aí um campo magnético presente. Então, cargas em movimento geram um campo elétrico. E além disso, você pode induzir uma corrente induzida quando esse se move se afastando ou aproximando de um campo magnético. Ou seja, se pegar um condutor, por exemplo, um pedaço de fio, e você aproximar e afastar ele de um ímã, que gera, por sua vez, um campo magnético, né? Esse ímã produz um campo magnético, você vai ver que vai aparecer aí uma corrente, certo? Então, esses são os 4 efeitos fundamentais. Então, a força entre duas cargas cai com o módulo da distância ao quadrado. O mesmo acontece pelas atrações de polos magnéticos, tá certo? Que se atraem e sempre existem aos pares. Uma corrente elétrica gera um campo magnético. Uma corrente elétrica basicamente é uma variação do campo elétrico, né, que as cargas estão em movimento. E uma corrente é induzida num certo condutor, por exemplo, num fio, quando você se move se aproximando, se afastando de um campo magnético. Tudo isso aí, obviamente, a gente vai ver em detalhes e descrever também de forma matemática, né, os resultados. Os resultados aí obtidos. Muito bem. O nosso elemento fundamental aqui para descrever e começar a descrever o eletromagnetismo é, então, o que nós chamamos de carga elétrica. Certo? Então, a carga elétrica é o nosso ente principal aí e fundamental. Então, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é feita a matéria. Certo? Toda matéria ela possui aí cargas elétricas intrinsecamente a elas. Geralmente a gente não observa essas cargas elétricas, pois os corpos eles são eletricamente neutros, tá certo? Então nós temos aqui moles e moles de cargas positivas, mas a gente tem basicamente o mesmo número de cargas negativas também, tá certo? De forma que mesmo estando carregado, na soma total a carga é nula, certo? Então por isso que a gente acaba não observando os efeitos de atração entre cargas positivas e cargas negativas, porque está todo mundo aqui, né, as pessoas, falando das pessoas, neutro, você está carregado de maneira neutra. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, certo? Corpos que são eletricamente carregados são exatamente aqueles que contêm uma quantidade diferente de cargas positivas e negativas, certo? Então, aqueles corpos com cargas diferentes, um desbalanço de carga positiva e negativa, são os que nós chamamos de corpos eletricamente carregados. Então, a primeira observação importante aqui, que foi entendida através de experimentos, né, de alguns séculos atrás, é que, vou chamar aqui de informação 1 aqui, é que objetos eletricamente carregados interagem uns com os outros, exercendo força um
sobre os outros. Certo? Então essa foi a primeira observação aí feita quando se começou a estudar cargas. Então, objetos eletricamente carregados interagem exercendo força uns sobre os outros. Existem dois tipos de cargas, tá certo? São dois os tipos de carga. Que a gente chama de positiva e negativa. Poderia ser A e B, poderia ser para cima e para baixo, mas a gente resolveu chamar de cargas positivas e negativas. Dos estudos experimentais, algumas conclusões aí foram obtidas. Então aqui entra a nossa informação 2. O que se observou é que a natureza se comportava da seguinte maneira. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, isso é uma observação experimental, empírica. O cara foi lá, observou no laboratório o que isso acontecia. Quando ele pegava aquelas cargas que ele denominava positiva e colocava elas próximas de cargas que ele denominava negativa, essas cargas se atraíam umas às outras. E vice-versa, se ele colocasse duas negativas juntas ou duas positivas juntas, elas tenderiam a se repelir, tá certo? Existem inúmeras aplicações desse princípio na nossa vida real. A gente não percebe, mas está aí. Então, por exemplo, pintura eletrostática, basicamente o que se faz é carregar a tinta e carregar o objeto que você quer pintar com cargas opostas, tá certo? E aí de forma que quando você joga a tinta sobre o material que você quer pintar, ela então é atraída pelo esse material e existe uma aderência muito mais intensa. Muito bem. Então, falando um pouco sobre estrutura atômica. Então, existem aí 3 tipos de partículas que compõem o átomo, tá certo? Então, nós temos o primeiro deles, que são os prótons, que possuem carga positiva. Nós temos os elétrons, que possuem carga negativa, e a gente possui os nêutrons, que não possuem carga elétrica, certo? Então aqui é sem carga elétrica. Essas são as 3 partículas fundamentais aí que constituem os átomos. Na verdade, existem mais partículas lá dentro, tá? Mas são as 3 que a gente vai estudar aqui. Depois tem quarks, tem outros caras coloridos aí que fazem parte da estrutura das partículas fundamentais. Mas basicamente aqui, 3 são essas partículas para nós aqui. Muito bem. As cargas dos prótons e dos elétrons
eles têm o mesmo valor em módulo, tá certo? Então a carga do elétron é igual à carga do próton. Logo, um átomo neutro tem que ter necessariamente a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá certo? Como eles têm a mesma carga, eles são neutros, então necessariamente eles possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Os prótons e nêutrons, eles ocupam a região central do átomo, que é chamado de núcleo, certo? Então aqui você pode achar um pouco estranho, como é que pode no núcleo dois prótons ficarem um muito próximo do outro? Isso não é uma pergunta pertinente? O que vocês acham? O que acontece lá? Se você está falando para mim, ou eu estou falando para vocês, que cargas de sinais iguais se repelem, como pode, então, no núcleo, eu ter, por exemplo, dois prótons juntinhos lá, um próximo do outro? Hã? Pode falar alto, hein? Não é bem isso não. Na verdade, a força eletromagnética entre os prótons ainda é uma força de repulsão. Mas existe uma outra força, que é uma daquelas 4 forças fundamentais, que é chamada de força forte, que começa a fazer efeito a distâncias muito curtas. Quer dizer, ela tem um alcance muito curto, muito curto. Então, quando você chega e consegue colocar um próton muito próximo do outro, existe uma outra força que se sobressai à força eletromagnética de repulsão, que é uma força de atração chamada de força forte. Certo? Então é essa força forte que dá estabilidade ao núcleo. Certo? Ainda existe uma força eletromagnética ali, com uma força de repulsão, mas a força forte é maior. Certo? E ela mantém. Só que ela é de curto alcance. Se você conseguir arrancar um pouquinho no próton do outro, ela já deixa de ter aquele efeito devastador da força forte, então eles se repelem como deveria ser. Então é assim que existe a estabilidade atômica. Então, os prótons e nêutrons eles ocupam a região central do átomo, que a gente chama de núcleo, e a estabilidade é proveniente dessa força forte. E os elétrons, tá, eles são mantidos nas proximidades do núcleo, pois então, nesse caso, eles são atraídos pelos prótons que possuem cargas positivas. É importante a gente frisar que aquela ideia que a gente tem na cabeça, que é o modelo planetário, que você tem uma bolinha aqui formando o centro, e tem uma bolinha que é um elétron, uma partícula que está circundando o núcleo, na realidade é vamos dizer assim, uma ilustração, é o conjunto de leis que descreve da melhor maneira esse comportamento dos átomos com os elétrons. Mas aqui, para os nossos estudos, a gente está estudando eletromagnetismo clássico, então para nós aqui, nós podemos imaginar uma bolinha circulando ali o núcleo como se fosse um modelo planetário, certo? Então esses elétrons são mantidos próximos do núcleo porque são atraídos pelos prótons. Muito bem. Bom, que mais? Existem 4 tipos de materiais que a gente estuda e define na natureza, tá certo? Então, os materiais da natureza aqui são os supercondutores, são os chamados de semicondutores, nós temos os condutores propriamente dito, e nós temos os isolantes. Então, esses são os 4 tipos de materiais que a gente define na natureza. Cada um deles tem suas propriedades, suas peculiaridades e tudo mais, tá certo? A gente vai falar aqui brevemente, mas o foco aqui nosso, durante esse semestre, vai ser basicamente os condutores, os isolantes, e no final do curso a gente vai falar um pouco sobre os semicondutores, basicamente dando uma ideia aí, que eles são responsáveis aí pelo equipamento nosso do dia a dia, que são os transistores aí que constituem os nossos equipamentos eletrônicos. Bom, primeiro vamos falar daquele que a gente não vai falar de jeito nenhum, que são os supercondutores, tá certo?
Então, os supercondutores eles foram descobertos há mais ou menos aí, talvez uns 50 anos, talvez um pouco mais, não tenho tanta certeza assim. Mas eles apresentam propriedades extremamente relevantes e curiosas aqui quando a gente pensa no nosso dia a dia, tá certo? A supercondutividade ela é uma propriedade intrínseca de certos materiais quando eles são resfriados a temperaturas extremamente baixas, tá certo? Então, um material ele torna-se um supercondutor quando você o resfria muito. Então, foi só depois da descoberta do hélio líquido que a gente conseguiu jogar materiais a temperaturas da ordem de alguns kelvins, tá certo? Que a gente começou a enxergar o fenômeno da supercondutividade. E é realmente algo bastante curioso. No supercondutor, por exemplo, a gente consegue conduzir corrente elétrica sem perda de energia e sem resistência, tá certo? Então, se você pegar um anel supercondutor, você aplicar uma diferença de potencial e esse elétron começar a produzir uma corrente, se você manter esse cara resfriado lá, essa corrente ela vai ficar lá eternamente. Ela não vai dissipar, ela não dissipa em forma de calor. Então ele mantém essa corrente lá para sempre, porque não tem perdas e nem tem resistência. Tá certo? É um fenômeno que, para explicar, a única maneira é utilizando a teoria da mecânica quântica. A gente não consegue descrever a supercondutividade utilizando aí as equações de Maxwell que a gente vai apresentar aqui. Então, ela é um fenômeno tipicamente quântico. Ao contrário dos condutores, né, essa resistência vai a zero quando funciona isso aí. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona. Então, basicamente, quando você tem aí um átomo, tá certo? A gente tem aí, vamos chamar que a gente chama de um poço de potencial. Então, o seu elétron, imagina que você tem aqui um núcleo, esse núcleo cria aqui um potencial, e o seu elétron ele fica preso aqui dentro desse potencial. Ele começa para cá, mas ele fica preso desse potencial. Isso é um átomo e o elétron preso dentro desse potencial. Quando você começa a criar uma rede cristalina com muitos átomos, você então começa a ter aqui um arranjo aqui, ó. Ops. Um arranjo de muitos átomos aqui. E você pode ter, obviamente, isso aqui em 3D, né? Então você tem outros aqui em cima aqui, formando aqui, um outro potencial. Você tem um outro aqui, porcaria do inferno. Aí depois tem mais um aqui, mais um aqui. Quando esses caras estão muito próximos, basicamente o que acontece aqui, ó, é que esses potenciais eles acabam formando algo assim, ó. Então eles começam a criar aqui uma barreira. Esse aqui de cima aqui cria uma barreira aqui. E aí no final das contas você acaba encontrando, quando você tem muitos átomos, são camadas, umas próximas das outras, tá certo? Então como é que funciona isso aí? Essas camadas, elas se criam aí, que é chamado de bandas, tá certo? E vou definir só um segundo, tá bom? Então, esses objetos aqui, esse arranjo, né, de átomos aí, criam então, ó, chamadas bandas. Então você vai ter aqui, ó, uma banda aqui embaixo. Você tem uma outra banda aqui. Aí você tem para cima aqui outra banda. E assim por diante, tá certo? Muito bem. Então, a última banda aqui, você tem os elétrons aqui, ó, você tem alguns elétrons aqui nesse objeto aqui, você tem alguns elétrons nesse. Você vai completando essas bandas com esses elétrons. No final das contas, o que você tem na última camada aqui é uma banda que pode estar vazia e uma banda aqui que está cheia de elétrons aqui, ó.
O que define um material? Isso aqui é bem superficial, obviamente, né? Isso aí, quem estuda estado sólido, tem toda uma teoria, tudo por trás dessas bandas de valência, bandas de condução, mas eu só quero deixar mais ou menos uma ideia do que acontece. Então existe o que a gente chama de banda de condução. Bandas de condução. Deixa eu ver se eu consigo escrever o O aqui. Eu não consigo escrever o O aqui, então eu vou apagar. Vou escrever a condução mais para a esquerda. Muito bem. E tem aqui que eu chamo de banda de valência. Você vê que a letra minha é uma maravilha. Muito bem. O que acontece nesses materiais? Então, ó, um isolante, ele tem isso aqui, ó. Você tem aqui a minha banda de condução e a banda de valência, e você tem aqui, ó, uma distância razoavelmente grande no que é um isolante. Num semicondutor, por exemplo, o silício, o germânio, a gente tem essas bandas bem próximas uma da outra. E num condutor é algo bastante interessante, que você tem as bandas superpostas, tá certo? Esse cara é um isolante, esse cara aqui é um semicondutor, e esse cara aqui é o meu condutor. Então o que acontece no isolante é que você não consegue tirar um elétron daqui, ó, e jogar ele para cá com uma diferença de potencial, certo? Você vai lá, coloca lá 10 volts, 50 volts, 100 volts, e os elétrons não saem da banda de condução, da banda de valência, e migram para a banda de condução. No semicondutor já não. Você não tem materiais ali na banda de condução, mas dependendo do potencial, você consegue aí tirar alguns elétrons e jogar na banda de condução. Já no caso dos condutores, você tem os elétrons já pertencentes a essa banda de condução, certo? Então eles já estão lá presentes na banda de condução. Aí você pode se perguntar o seguinte, pô, mas se eles já estão lá presentes na banda de condução, por que não tem corrente já propriamente dita no material condutor? Então, o que acontece é que de fato os elétrons estão se movimentando na banda de condução. Só que são tantos elétrons se movendo de forma tão caótica que, em média, a velocidade média desses elétrons é zero, tá certo? Porque você tem um cara andando para a esquerda, outro andando para a direita, um indo para cima, outro indo para baixo, um na diagonal para cima. Então, quando você soma todo esse mundo, todos esses caras aí, a corrente média é zero, tá certo? Então, apesar de eles estarem se movimentando ali um a um, você não tem uma corrente. Quando é que você tem uma corrente? É como se pensa nessa mesa aqui, pensa nessa mesa aqui. Então, aqui as bolinhas que nem eu falei, aqui estão os núcleos, que seria a minha banda de valência, e sobreposta a ela aqui tem a minha banda de condução, onde os elétrons estão livres. E está todo mundo chacoalhando esses caras aqui, esses caras estão se movimentando e todo mundo neutro. Aí vem um indivíduo aqui e aplica uma diferença de potencial, né? Que pega e levanta a mesa aqui, tá certo? Uma diferença de potencial, no caso aqui, gravitacional. O que acontece? Por mais que essas bolinhas ainda estejam se movimentando, pode ter um cara chacoalhando aqui, tentando segurar as bolinhas, jogando para cá. Tudo. Em média, né, elas vão tender a correr da região de maior potencial para a região de menor potencial. E aí, então, muito bem. Então, isso aí basicamente define o nosso cenário aí que a gente vai começar a trabalhar. Muito bem, deixa eu ver se tem alguns a mais aqui. Quem faz essas bandas, né? Quem define essas bandas serem próximas ou afastadas é basicamente a estrutura atômica dos componentes, tá certo? Então, você vai colocando os elétrons lá, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, que são as nossas estruturas atômicas. Cada elétron que você coloca a mais ali faz com que ele se aproxime, você coloca um outro elétron, a banda vai embora, aí você coloca mais um. Então, é esse número de elétrons, basicamente, que constitui cada um dos átomos que constituem a matéria, que vão definir se você tem
se o seu material é um condutor ou um isolante, tá certo? No condutor, por exemplo, o que você tem extra são elétrons livres, tá certo? Então você coloca lá um S2, 2S2, 2P6, você tem 10 elétrons e está completinho. Então, o material que tem 10 elétrons é um isolante. Quando você coloca mais um elétron, você vai colocar no 3S2 ali, aquele elétron está livre, ele não tem o parceiro dele para completar. Então, um material com 11 elétrons, ele é um material ali condutor, por possuir elétrons livres na sua camada. Então, esse elétron livre ele pode ir de um átomo para outro e ficar passeando livremente. Então, essa é uma propriedade importante, lembrar-se de elétrons livres. Então, nos condutores, a cadeia de átomos fornece, então, esses elétrons livres. Esses elétrons que ficam mais afastados e, consequentemente, menos atraídos, eles migram de núcleo para núcleo e, então, recebem o nome de elétrons de condução. Ok? Muito bem. Alguma pergunta até aí? Não? Feito? Muito sono ou não? Pouco sono. Médio. Muito bem. Então, dita essa parte introdutória aí, basicamente para dizer, ó, a gente vai conversar sobre isso, o nosso foco são esses materiais, condutores, isolantes, semicondutores. Nós temos cargas positivas, cargas negativas, que se atraem, se repelem. Agora a gente vai começar, então, a descrever o comportamento dessas cargas, né, de atração, repulsão, energia que essas cargas podem transmitir ou mesmo armazenar de uma maneira mais matemática, certo? E então a gente introduz, então, começa agora o nosso propriamente dito aí curso de eletromagnetismo, ou de física 3, mais apropriadamente dizendo, introduzindo o que é chamado de... Então, a gente começa com a lei de Coulomb. Então, vamos lá para a nossa brincadeira propriamente dita. Então, lei de Coulomb. Muito bem. Bom, como a gente já viu, né, duas cargas carregadas, elas exercem força uma sobre a outra, tá certo? Cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Essa força é chamada de força eletrostática. Muito bem. A lei que permite calcular essa força é chamada de lei de Coulomb, tá certo? Então ela é dada esse nome devido ao Charles Augustin de Coulomb, que começou a estudar esses fenômenos por volta de 1780 e introduziu essa lei em 1785, tá certo? Então, imagine que você tenha duas cargas, você tem aqui uma carga Q1, você tem aqui uma carga Q2, vamos pôr essa carga aqui positiva e essa carga aqui negativa, tá certo? O que acontece com essas cargas? Elas vão se repelir ou vão atrair? Hã? Elas vão se atrair, né? Como eu já disse, né? Cargas e sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem. Então, basicamente vai aparecer uma força aqui nessa carga e uma força aqui nessa aqui, que é uma força de atração. Então, essas cargas vão ser atraídas umas pelas outras. A força que está submetida a cada uma dessas partículas, ela é igual, então essa força ela é igual a K, não, vamos fazer melhor, ela é proporcional, isso aqui é um símbolo de proporcionalidade, a Q1, Q2 sobre a distância entre elas ao quadrado, tá certo? Então essa força ela depende da carga Q1, depende da carga Q2, ela é linearmente proporcional à carga Q1 e à carga Q2,
e é inversamente proporcional à distância entre elas. Então aqui você tem a distância aqui, ó, que é a minha distância é. Tá certo? Qual? É o R. Não está claro? É o R. Essa é a minha distância R. Então ela é, se eu dobrar a carga, a força dobra. Se eu dobrar a outra carga, a força dobra também. Se eu dobrar a distância entre elas, a força cai sobre 4, tá certo? É isso que esse cara está dizendo. Então o cara foi lá no laboratório e começou a medir isso aí de alguma maneira, chegou nessa lei da natureza, tá certo? Isso é empírico, ninguém deduz essa lei. Você vai lá no laboratório e mede. O cara foi lá e mediu isso aí e falou, olha, é assim que funciona. Só que ela não é exatamente igual a isso, ela tem uma constante de proporcionalidade, que é o que a gente chama aqui de K. Então a força, ela de fato, a gente vai depois dizer exatamente quanto é essa constante de proporcionalidade, ela é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Tá certo? E como é um vetor, você então coloca aqui uma direção para essa força, que eu chamo de R versor. O versor é um vetor de módulo 1, e ele aponta aqui, ó. Esse vetor, ele aponta na linha que une as duas cargas, tá certo? Então, aqui está o meu R versor aqui, ó. É o meu R versor. É um vetor de módulo 1 que aponta na direção da linha que une as duas cargas. Sim ou não? Tá certo? Vocês conhecem? O R é um chapéuzinho. É um acento. Isso aqui é um R versor. Isso aqui nada mais é do que o análogo desse cara aqui, só que aqui eu estou dizendo que esse cara tem módulo 1. Toda vez que eu troco a seta por um chapéuzinho, eu estou dizendo que é um vetor de módulo 1. E aí a gente chama ele de versor. Tá certo? É só para dar direção. É um X versor, Y versor e Z versor. Então, um vetor geral, acho que é importante, por isso que a física 1 faz falta. Isso você vê em física 1. Mas um vetor geral qualquer, por exemplo, V, ele tem uma componente em X, e a gente põe Vx, que é um número, sei lá, 5, 10, 7, na direção X, então um X versor, mais uma componente Y, Y versor, mais um valor aqui em Z e aqui Z versor. Isso aqui é um vetor geral no sistema tridimensional. No sistema não, no espaço tridimensional. Certo? O X, o Y e o Z é o IJK também, que a gente geralmente usa lá, né? Esse foi Mas o I também tem o chapéuzinho, não tem? Ou vocês não põem o chapéuzinho? Colocar um I vetor. Tá, mas a nomenclatura, vamos dizer, usual é o chapéuzinho, certo? Que é o acento mesmo lá. Como chama esse acento? Acento circunflexo. Exatamente. Então esse é o nosso I, ou o X versor, é análogo, então, equivalente. Então eu vou apresentar ó, esse símbolo aqui com 3, ó, às vezes vocês vão ver ele é sinal de equivalente, tá certo? É equivalente ao meu I vetor aqui. Pronto. O J é igual ao Y chapéu e o K é igual ao Z chapéu. Certo? Então, esse cara aqui, essa lei aqui, ó, das forças é chamado, olha que bonito, que porcaria de inferno. De lei de Coulomb. Ok? O R, então, só frisando novamente, o R versor ali, ele aponta na linha da reta que une as duas cargas, tá certo? E o K é a nossa constante de proporcionalidade. Ela é chamada também, o K é chamado de constante eletrostática.
Ok? É importante frisar que a lei de Coulomb ela é válida sempre, tá certo? Tanto para explicar a ligação entre átomos ou a atração entre prótons e elétrons, onde as leis de Newton não são mais válidas, tá certo? Então, mesmo no regime quântico, as leis de Coulomb ela ainda são válidas. Ela é sempre válida. A lei de Coulomb vale em qualquer lugar. A unidade de carga no sistema internacional, então vale frisar aqui também, a unidade de carga no SI é exatamente em homenagem ao sujeito ali, é Coulomb. Tá certo? Então é 1 Coulomb. Qual seu objeto é carregado? Tá. Ah, é mesmo? Quantos Coulomb tem nele? Ah, tem 10 Coulomb, 20 Coulomb, 30 Coulomb, certo? Essa é a unidade de carga utilizada no sistema internacional. Muito bem. Hã? Exatamente. Então você vai falar aqui Q, por exemplo, igual a 10C. Isso quer dizer que nós temos aqui 10 Coulomb. Isso mesmo, o símbolo é o C. O K, ele é igual a 1 sobre 4π ε0, onde o ε0 é a permissividade do vácuo. Eu já vou falar depois, mais para frente, o que é essa permissividade. E ela vale 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá certo? Isso aqui tem uma vírgula aqui, tá certo? 8,99 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok? Esse é o meu K. E o ε0, basta você fazer a conta, né? Jogar lá e passar dividindo. O ε0, que é a permissividade, ele vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Okay? Quando a gente for falar de dipolos e tudo mais, a gente vai falar sobre a permissividade. Basicamente, ela é determinada pela a permissividade, né? O ε0 aqui, ela é determinada pela capacidade de material se polarizar. Então a gente vai ver que quando você coloca um campo elétrico, lembra do condutor, lembra que eu falei, eles atraem os elétrons e criam uma polarização, certo? Então aqui, quão rápido os elétrons são deslocados? Isso vai depender de material para material. Quem diz o quão rápido essas cargas se movimentam é exatamente a permissividade do material, certo? É isso que vai dizer o quão rápido elas se deslocam de uma fronteira para outra, criando esse material que a gente chama de polarizado. Muito bem. Bom, e se essas cargas começam a se movimentar? Então, se essas cargas começam a se movimentar, elas criam o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Então, cargas em movimento dão origem à corrente elétrica. Tá certo? De forma, então, que a gente define a corrente com a letra I, que nada mais é do que a variação da carga por unidade de tempo. Isso aqui é o que a gente chama de corrente elétrica, certo? Então você tem quantas coulombs passando por segundo? 10 coulombs por segundo. Então a gente tem aí
uma corrente que a gente chama de 10 ampere, certo? Então, a unidade da corrente no sistema internacional é o ampere, que nada mais é do que o coulomb por segundo, certo? Então, isso aqui é ampere e ele é dado por coulomb por segundo. Então, quantidade de cargas que passam por uma seção transversal do fio por unidade de tempo. Isso daí, então, é o que a gente define como corrente. Uma informação importante sobre a lei de Coulomb é que ela obedece ao que é chamado de princípio da superposição, tá certo? Ou seja, o que vem a ser o princípio da superposição? Então imagine que você tem um sistema com N partículas. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre princípio da superposição. Muito bem, imagine que você tem um sistema com N partículas, tá certo? Então a força atuante sobre uma delas é dado exatamente pela soma vetorial de todas as forças, tá certo? Então, por exemplo, imagine que você tem aqui uma carga 1, uma carga 2 e uma carga 3. Vamos chamar essa carga aqui de positiva, essa carga aqui de positiva e essa aqui também positiva, cada uma delas, tá certo? Muito bem. Então você vai ter aqui uma força que a carga 1 faz sobre a 2 e vice-versa. Você vai ter também uma força que a 2 exerce sobre a 1. Essa força é uma força aqui, como as cargas são iguais, uma força de repulsão. Então vamos analisar a carga 1, as forças atuantes sobre a carga 1. Então você vai ter aqui, ó, uma força aqui, ó, que é o que eu vou chamar de F1, 2. Tá certo? Essa é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Além disso, você vai ter uma força aqui da carga 3 sobre a carga 1. Opa! Então aqui a gente tem uma força F1, 3. Tá certo? A força total sobre a carga 1, então a F1 total, ela vai ser igual a F1, 2 vetorial mais F1, 3. Certo? Note, é uma força vetorial. Às vezes, as forças podem, inclusive, se cancelar. Não vai somar os módulos das forças. Tá claro? Você tem uma nesse sentido, outra nesse sentido. Você tem que somar os dois vetores ali e ver, então, a componente resultante. Nesse caso aqui, se você somar esses dois vetores, só para a gente dar uma ideia aqui do que vai acontecer, você vai ter um vetor resultante aqui, ó, mais ou menos aqui, tá certo? Que é a força resultante sobre a carga 1. Então, isso aqui é o que é o princípio da superposição. É a ideia de que a força total, basicamente, é dada pela somatória vetorial. Se a gente tiver um sistema com mais partículas, imagine que agora eu coloque aqui mais uma carga aqui, ó, por exemplo, 4, mais uma outra carga aqui, 5, mais uma outra carga aqui, 6. Então a força total sobre 1, por exemplo, nesse caso, para um sistema de N partículas então vai ser F1 total vai ser igual a F1, 2 mais F1, 3
mais F 1,4 mais F1E. Vetorialmente, tá certo? Não vai me esquecer disso e somar os módulos desse vetor. A gente não está falando em módulo, está falando em soma vetorial. Ok? Muito bem. E condutores, né? Como é que funciona? Imagina que em vez de eu ter uma carga pontual, eu tenha lá um condutor esférico, certo? Então eu tenho uma esfera de metal, por exemplo, de ferro, e eu carrego esse material com 10 coulombs, por exemplo, certo? Como é que funciona se eu colocar uma outra carga próxima dela, uma outra distribuição de carga? Então eu coloco uma carga pontual. Então, a minha ideia é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, uma esfera carregada e eu tenho aqui, ó, uma carguinha. Ok? E eu quero entender qual é a força que essa esfera aqui carregada, vamos dizer, positivamente, faz sobre a minha carga. Ok? Bom, isso aí basicamente se define como condutor esférico, tá certo? Então esse cara aqui é o nosso condutor esférico. Tem dois teoremas importantes quando se tratando os condutores esféricos. Então, eu vou apresentar aqui os dois teoremas. Então, o meu teorema 1. Então, ó, uma casca, não uma esfera sólida, uma casca esférica. Poderia ser também um sólido, não tem problema nenhum, mas aqui vamos falar para simplificar a casca, mas o resultado é idêntico, é igual. Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da carga, como se todas as cargas dessa casca esférica estivessem situadas no centro. Certo? Eu vou escrever aqui, ó, uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada como se, essa partícula do lado de fora, tá? Como se toda a carga estivesse situada no centro. Então, ó, se essa minha casca que ela tem 10 coulombs e essa minha outra carga que tem 5 coulombs, a minha força vai ser lá K 5 vezes 10 dividido pela distância quadrada. Onde a distância quem é? A distância do centro da esfera até a carga em questão.
Tá claro? É isso que o teorema diz. Então, como se eu posso substituir essa carga aqui, essa esfera, por uma carga pontual com a mesma carga, onde eu coloco essa carga pontual no centro dessa casca esférica. Beleza? Tá claro o teorema, hein? Pergunta não? Muito bem. E o teorema 2... que é o seguinte. Se uma partícula carregada se situa no interior de uma casca esférica com distribuição uniforme, a carga não exerce nenhuma força sobre a partícula. Certo? Bem poderoso. Então, se uma partícula carregada se situa no interior de uma casca esférica com distribuição uniforme, ou seja, as cargas estão uniformemente distribuídas na casca, a casca não exerce nenhuma força sobre a partícula. Não importa onde ela esteja, tá? Isso é importante. É que a gente acha que, não, só se ela estiver bem no centro. Não. O teorema diz o seguinte, ó, tem uma casca esférica, tá certo? Tá aqui minha casca esférica. É esfera, tá? Não parece aqui, mas é uma esfera. E eu venho e coloco uma carga aqui, ó, dentro. Qual é a força sobre essa carga? Zero. Ah, não, mas ela está aqui, ó. Qual é a força sobre essa carga? Zero, certo? A gente vai ver isso. Tem uma lei chamada lei de Gauss que vai mostrar isso pra gente. Que não há força sobre essa carga. Ao contrário, se ela estiver aqui do lado de fora, ó, aqui, aí o teorema 1 diz o seguinte, não, então basta você pegar e tratar essa casca esférica como uma única carga pontual com toda a quantidade de carga, então ela tinha 10 coulomb, você vem e coloca então uma carga pontual com 10 coulomb bem na origem e você trata então como se tivesse um sistema de duas cargas pontuais. Está aqui a distância entre elas, ela vai causar então uma força F aqui, que é proporcional a 10 coulomb vezes a carga aqui, vezes K sobre R quadrado. Tá certo? Esse é o teorema 2. Além disso, se você tiver um condutor e você carregar esse condutor com uma quantidade de carga de 10 coulomb, essa carga ela vai se distribuir uniformemente nesse condutor. Tá certo? Ela vai estar sempre uniformemente distribuída. Por quê? Porque eles estão livres, né? Então você coloca dois elétrons um próximo do outro aqui, ó. Tá aqui minha esfera aqui. Coloca um próximo do outro aqui, eles fazem assim, ó. Fica um afastado do outro uniformemente. Se eu colocar 4, eles vão ficar separados certinhos uma da outra ali, para que no final das contas elas entrem em equilíbrio. Se eu colocar uma quantidade enorme de cargas, elas vão estar todas uniformemente distribuídas. Certo? É assim que acontece no condutor. Ok? O que mais? Bom, só para a gente concluir, eu vou fazer ali na lousa o teste 2 e alguns exemplos também. Mas de conteúdo é isso aqui, certo? Então deixa eu parar a nossa gravação aqui.